Algumas vezes eu já falei que a PNL nasceu na cibernética. Mas qual é o legado? O que a PNL tem ainda hoje que é da cibernética? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cibernética e PNL. O que ficou de legado da cibernética, que eu tanto falo que é origem da PNL, que a gente ainda usa hoje em dia? Eu posso citar vários aspectos, mas eu vou escolher aqui um em especial que parece ser muito evidente e pouco explorado, ou pouco conhecido. Tem uma unidade básica da cibernética que é o que a gente chama de TOT, que é testa, opera, testa, sai, né? Test, operate, test, exit. Bom, o TOT normalmente é desenhado como um retângulo, onde tem uma entrada de dados, se espera que ele processe algo, tem um laço de feedback, onde ele avalia se o que ele está fazendo atende os requisitos que ele deveria cumprir, e a saída que ele está colocando. O processo mais normal, mais comum que a gente entende disso é o termostato. Esse acho que é o mais didático que tem para a gente exemplificar. Então, tem um ar-condicionado, um refrigerador, enfim, qualquer aparelho, um aquecedor, tu programa uma determinada temperatura e ele fica controlando. Se estiver dentro daquela janela que ele opera, ele liga ou desliga a resistência ou compressor e a temperatura vai oscilando, ele vai ligando e desligando conforme a necessidade. Essa seria a unidade mais básica, mais simples, para a gente entender como é que funciona isso. Então, eu tenho um input que diz que ele tem que operar, que diz que ele tem que ligar. Eu tenho um laço de feedback, onde ele fica monitorando se o parâmetro que está dentro dele corresponde ao parâmetro que está acontecendo agora. E eu tenho um circuito de saída ou de desligamento. Esse é o negócio. Bom, a nossa mente tem esse tipo de funcionamento. Se a gente parar para pensar e começar a analisar, a gente pode usar esse modelo da cibernética, isso é um modelo, como um modelo bem primitivo da nossa forma de agir em determinadas situações. Né? E aí a gente tem situações, ou tem, vamos lá, disfunções onde esse sistema apresenta falhas. Então tu tem, por exemplo, alguns pontos que são nevrálgicos nesse sistema. Sistemas que não ligam, deveriam ligar e não ligam. Aí tu tem aquele sujeito que procrastina, ele empurra para frente, ele não faz, ele não liga o sistema que ele deveria ligar. Ou o sujeito que é muito sonhador, vive no mundo das ideias, mas não materializa, não concretiza, não realiza nada, ele fica no mundo das ideias. Ele não liga algum sistema dentro dele que mantém ele aprisionado naquele padrão sonhador ou no padrão procrastinador. Temos o caso do sujeito que desliga antes do fim o sistema. É aquele sujeito que tem uma ideia, ele começa a fazer e no meio do caminho ele troca de ideia e deixa aquilo inacabado. E aí ele vai para outra coisa, que ele também deixa inacabado. E assim ele vai indo de projeto em projeto, deixando tudo inacabado. Esse é o sujeito que ele desliga, o sistema dele desliga antes do final, antes do momento, antes de estar ok, conforme o que deveria o critério para finalizar. Esse também é o tipo de sistema da pessoa que tem falta de foco. Porque ela está focada em algo, daqui a pouco ela foca em outra coisa, daqui a pouco ela foca... O que ela estava fazendo, ela para. Ela vai para outra atividade. Que ela também vai parar porque vai para outra atividade. Ou o sujeito que se sabota. Que está fazendo algo e daqui a pouco ele cria uma dúvida desnecessária, ele cria um problema na cabeça dele, que só existe na cabeça dele, e interrompe o que ele está fazendo. Na contrapartida disso, tem o sujeito que não desliga quando deveria desligar, que vai além. É o sujeito que abusa de álcool, é o sujeito que abusa de alguma droga, é aquele sujeito que tem pensamento recorrente e não consegue parar com aquela torrente de pensamentos. Esse tipo de sujeito, ele não para quando ele deveria parar. O sistema tem alguma falha nesse mecanismo. Aqui também tá aquelas pessoas que são consumistas. Elas deveriam parar, mas elas se afundam em dívidas, se afundam em jogos, se afundam em qualquer outra coisa. E elas não sabem quando parar, não sabem quando parar de trabalhar. Vão fazer academia, não sabem quando parar de fazer academia, até se lesionar, até enfim, criar um problema para si. Vão fazer determinada atividade qualquer, elas fazem aquilo e só aquilo e ao extremo. Ao ponto de prejudicar e ter outras consequências porque não dão atenção a outras áreas da vida. E o quarto elemento que eu citaria aqui
É o sujeito que não tem feedback do que está fazendo, ele não consegue se autoavaliar. Então é o sujeito que se deprecia, é o sujeito que cria problema onde não existe, que nunca se acha suficiente, porque o critério, a avaliação dele nunca está boa o suficiente. E aqui é comum acontecer casos de sabotagem eventualmente. Eventualmente a gente vai achar que esse é o cara que não liga, e na verdade não, ele não liga porque o sistema de feedback dele é muito ruim. Então, às vezes, algumas coisas vão parecer umas, vão ser outras, mas elas estão nesse meandro desse mecanismo. Isso são modelos, né? A nossa mente não funciona exatamente assim. Mas são modelos que a gente herdou da cibernética que nos ajudam a entender como é que os nossos pensamentos funcionam, como é que as nossas dificuldades, as nossas limitações se estabelecem e se exibem no mundo. Coloca aqui nos comentários o que tu acha disso, se tu já tinha pensado desse jeito, se fez algum sentido para ti. Um grande abraço e até o próximo vídeo.